Quando a galera chegar aí, entrevista aí pro canal do Imigrante. Não, deixa embaixo ainda. Fala aí, Gustavão. Olha aí, grande Rafinha, Rafael Silveira. Então aqui, sou aqui Gustavo Pedreira, do canal do Imigrante. Hoje vamos bater um papo com Rafael Silveira, brasileiro, casado, 2 filhos, educador físico, produtor de eventos, faixa preta 3 graus e professor de jiu-jitsu. Atualmente em Coimbra, procede? Portugal. É isso aí. Um cara que conheço há mais de Eu mesmo. 35 anos e quem me convenceu a praticar arte suave. Há 5 anos na escola do Mestrão de la Riva. Bom dia, Rafinha. Boa tarde, né, Rafinha? Prazer enorme falar contigo. Como vai aí, meu irmão? Boa tarde, Gustavão. Tudo bem? Tudo beleza? É isso aí, cara. Prazer estar aí contigo, participar aí, poder ajudar aí as pessoas com informação, falar um pouco sobre como é a vida fora do Brasil. Ainda mais nesse momento aí que eu vejo que muita gente procura alternativas, né? Enfim, vamos lá. Claro, e a ideia, para quem não conhece, a ideia do canal é essa, né? Um canal do YouTube lá que Vida de Imigrante com Gustavo Pedreira, para mostrar um pouco esse lado aqui de quem mora fora, como é trabalhar fora, como é o perfil das pessoas que você vai encontrar no trabalho, a cultura do povo, a cultura do trabalho, é passar um pouco essa experiência. Eu estou aqui em Marselha, na França, Rafinha está em Coimbra, em Portugal. Rafinha, quando é que tu chegou aí em Portugal? Conta um pouco para a gente como foi esse processo aí, como é que nasceu essa ideia e como é que tu colocou em prática? Então, eu cheguei aqui em Portugal dia 31 de outubro de 2017, né? Esse processo, na verdade, essa ideia de ir para fora do país começou quando a minha esposa e meus filhos, né, tiveram acesso à cidadania italiana e, enfim, o Brasil estava vivendo uma situação difícil, tanto economicamente quanto politicamente, já estava prevendo um pouco do que estava vindo por aí, né? E, enfim, aí foi isso. Na verdade, foi uma série de coisas, sabe? Tem a ver muito com teve a ver muito com entendimento, uma proposta de mudança de vida, uma série de coisas assim, né? Eu percebi. Hoje em dia eu me considero um cara transnacionalista, né? Gostei muito desse termo, né? Bem-vindo ao Eu acho que esse clube. negócio eu acho que a nossa casa é a nossa pátria, resumindo, né? Óbvio, tenho muito carinho pelo Brasil, tenho muita memória afetiva, né? Minha vida foi toda Com lá. certeza. E eu costumo dizer que se a gente não pode nunca se arrepender do que a gente foi e viveu, porque é isso que transformou a gente no que a gente é. Então, se eu estou satisfeito com quem eu sou, onde eu estou, se esse é o caminho que eu estou trilhando, se deve a tudo que aconteceu lá atrás. Entendeu? Pô, tu falou um negócio interessante. Falou um negócio interessante agora. Sabe quando eu cheguei aqui na França? Pô, francês, né? Nacionalidade francesa. Só que aqui a galera me via como brasileiro, né? Lá, lógico, né? Pô, tu morei a maior parte da minha vida no Brasil, beleza, os 10 anos da Noruega, mas tu fala um francês com sotaque brasileiro, um pouquinho melhorado um pouco, mas e aí, nego falava, o brasileiro, eu falava naquele no início, eu brigava, falava, não, eu sou francês, que aqui, identidade, papapá, papapá. Aí depois eu inventei que eu era heptacampeão mundial, sou 5 do Brasil e 2 da França. Aí depois eu pensei e falei, meu irmão, a minha história é essa mesmo, né? Porra, na verdade, eu sou brasileiro, velho. E aí me perguntaram, se jogar Brasil e França, tu torce pra quem? É pro Brasil, meu irmão. Então tá respondida a pergunta. Com certeza, Conte... é isso aí. É isso aí, mas eu penso assim também, acho que a gente é um processo, né? Quando a gente decidiu emigrar, o projeto inicial, na verdade, era Itália, né? A gente, na verdade, assim, ir para fora, muita gente tem o sonho americano, né? Uhum. Eu particularmente, nunca tive esse sonho, né?
Além disso, eu sou um cara, procurei fazer a coisa de uma forma realista. Então, a gente tinha o acesso à Europa por conta da minha esposa, e a partir daí a gente começou a desenvolver a ideia, né? Aí você quer te perguntar como é que nasceu Portugal e como é que você escolheu Aveiro? Conta um pouco desse processo aí. Então, cara, é um processo engraçado. Eu acho que Portugal me escolheu mais do que eu escolhi Portugal, sabe? Eu acredito muito sim, resumindo naquele bom e velho ditado, né? Porque é do homem, o bicho não come. Então, às vezes, a gente não, o nosso destino acaba encontrando a gente, né? E aí o que aconteceu comigo foi que a gente começou a pesquisar. Eu nunca tinha vindo à Europa, né? Na verdade, tinha vindo em 2006, eu tinha vindo à Espanha, mas não conhecia, né? E minha esposa nunca tinha vindo, meus filhos nunca tinham saído, nunca tinham viajado de avião, Uhum. só minha filha uma vez. E tinha toda a questão da mudança cultural. Eu sabia que ia ser um choque cultural muito grande, né, em relação ao que a gente vivia no país, né? De tudo, né? Desde comida, idioma, clima, tudo. Né? E assim, eu estava disposto a passar por isso, né? Minha mulher também, mas a gente não sabia como ia ser as crianças, né? E aí que começou a pesar a questão de Portugal. Foi aí que Portugal ganhou a frente na questão, porque bem ou mal, ai, Marcelinho, tem vários alunos aí, De la Riva Ericeira, Marcelinho, Filipinho, Filipão também tá aí. nosso irmão. E Filipão não veio aqui não, né? Não, outro Felipe, o Felipe amigo meu de Volta Redonda. Nossa. E aí, poxa, a gente decidiu por Portugal e comecei a pesquisar, né? E na época eu queria muito ir para um lugar quente, assim, um lugar mais quente, né? E aí comecei a ver Faro e comecei a ver as coisas e no meio do caminho comecei a entrar fui pesquisando, encontrei umas pesquisas mesmo, né, a respeito de qualidade de vida em Portugal, pesquisas do governo português falando sobre, por exemplo, facilidade de arrumar emprego, poder de compra, o ranking das cidades e tudo mais. E só que, paralelo a isso, eu dava personal trainer para uma grande amiga, uma pessoa que eu chamo de tia, né? Uhum. Atualmente, a Isabela, que ela também, por acaso, estava vindo para Portugal, estava com essa história de vir para Portugal. E ela tinha uma ligação com Aveiro, ela já ia para Aveiro há muitos anos, ela conhecia muito Aveiro. E na época, então, ela tinha um apartamento em Aveiro e ofereceu para a gente chegar nesse apartamento, né? E, bom, Belmar até você conheceu, foi onde você conheceu, você chegou a conhecer essa casa, Ah, né? eu fui te visitar lá, lógico. Eu morei lá até maio, isso, eu morei lá até maio, né? E na época a gente pensou, poxa, eu sabia que, mesmo chegando com a minha mulher italiana, onde a gente chegar, meus filhos também, né? A gente teria um processo burocrático a passar. Não é assim, imediato. Chegou, opa, sou brasileiro, acho que as coisas são muito assim, né? É. Eu vejo a gente, acha que chega no lugar, ô meu irmão, eu tenho meu direito aqui, eu sou italiano, resolve meu problema, eu tenho direito, eu vi na internet, eu não sei o quê. Já começa a ver emprego no E Brasil e aí, tal, já acha que vai chegar empregado, começar trabalhando e tal, emprego de gerente, diretor, né? Galera né? acha que a vida é fácil. Não, e tem uma coisa também que eu vejo muito no brasileiro, é que o brasileiro acha que primeiro mundo é primeiro mundo, né? Então, a ideia que o brasileiro, na maioria, né? Não são todos, né? Mas a maioria dos brasileiros tem de primeiro mundo é a América, né? E as grandes cidades europeias, tipo Londres, Paris. Uhum. Então, assim, a noção que existe de Europa é um lugar super Alemanha, é uma coisa high-tech, é uma coisa, né? E, na verdade, não é, né? As pessoas não têm noção, acham que aqui é o mesmo tipo de capitalismo que existe nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, acham que capitalismo é uma coisa só existe duas coisas no mundo, capitalismo e comunismo. Né? É difícil. E aí, as pessoas, eu acho que muita gente, inclusive, acaba não conseguindo aqui, porque não tem noção do que vai encontrar, não estudou, não entende o que vai encontrar. Mas o fato é o seguinte, então tinha essa questão lá em Aveiro. E aí, quando ela ofereceu. No início eu fiquei meio reticente, né? Mas acabou que a gente pesou os prós e os contras, bem ou mal ia ser um dinheiro a menos que eu ia gastar, né? Com uma moradia.
e, ao mesmo tempo, ia ser o tempo da gente se desburocratizar para depois poder ir para qualquer lugar. Porque, no final das contas, acabou que a gente deu uma sorte. E no dia que a minha esposa foi sair do emprego dela no Brasil, o chefe dela, na época, fez uma proposta para ela continuar trabalhando remotamente. A gente não sabia que isso ia acontecer. Isso foi no dia que ela foi pegar a demissão. E aí, bem ou mal, a gente tinha essa situação, então podia chegar num lugar que não ia ter o custo do apartamento e ajudar bastante na época. Acabou que a gente foi para Aveiro. E aí aconteceu mais uma coisa interessante. Em 2015, eu estava querendo, enfim, participar do europeu, né, do campeonato europeu. E aí estava vendo como via, como não via, e catando conhecidos e vendo para ver se dava um aulão para fazer um dinheiro, aquelas coisas, né? E aí cheguei no Ronaldão, que hoje em dia está aqui em Portugal, mas o Ronaldão ele é do Rio Grande do Sul e é formado na Escola de la Riva do Rio Grande do Sul pelo Flavinho, que foi meu companheiro de treino na academia. Na época o de la Riva falou, poxa, Rafinha, fala lá com o Ronaldão, que o Ronaldão tá lá em Portugal, isso em 2015. Quando eu liguei para ele, ele falou que ele morava em Aveiro. Enfim, acabou que eu não fui para o europeu. Né? Só que eu lembrei que ele estava em Aveiro. Né? Quando rolou essa situação de Aveiro, eu falei, pô, vou ligar para o Ronaldão, que o Ronaldão já está lá, onde eu estou, tem um lugar para treinar, enfim. E aí, quando eu liguei para o Ronaldão, ele já não estava mais em Aveiro. O Ronaldão, ele estava em Coimbra. A vida é muito cheia de coincidências, né? Uma coisa engraçada, né? E aí ele estava em Coimbra e beleza, falou que não tinha muito como me ajudar e tudo mais. Só que o Papai do Céu, né, vê as coisas, né? 3 dias depois de eu ter falado com ele, o dono de um ginásio de Aveiro ligou para ele, achando que ele também estava em Aveiro, Uhum. para convidar ele para dar aula lá nesse ginásio. E aí ele disse que não podia, porque estava em Coimbra, mas que tinha um brasileiro que ele conhecia que estava vindo para Aveiro, curiosamente, que ia chegar em novembro, se o cara tinha interesse, então. E aí o cara falou, manda o currículo. Eu mandei o currículo e o cara me fez a proposta para dar aula, não só de jiu-jitsu na academia, mas como também ser professor de salão, né, de educação física, exercer minha profissão na academia, né? Uhum, claro. E aí as coisas foram casando, entendeu? As coisas foram casando. Eu nem imaginava o que era Vero, assim, fui descobrir depois que ela falou. Joguei no Google, hoje em dia com a internet a informação está disponível, né? Mas quando primeira vez que foi falado, eu nem imaginava. E aí a gente Aveiro. acabou em falar, Valber, meu camarada. E aí eu fui parar em Aveiro dessa maneira, né? E, enfim, foi assim que começou a história toda aqui em Portugal, né? O que tu sentiu aí nessa chegada aí na Academia Nova, em Aveiro? Como é que era o pessoal que trabalhava lá, o chefe, a galera da academia, os próprios alunos, a galera que frequentava e malhava? O que tu sentiu de diferente em termos de perfil, assim, do que a gente está acostumado no Brasil? Assim, Gustavão, o, a, a comunidade os europeus, eles são muito diferentes da gente, assim, mesmo os latinos, né? A gente tem uma veia assim latina, tipo eles, mas é diferente, né? Por diversos fatores, né? Enfim, desde cultural, climático, tudo faz diferença. A verdade é isso. A gente é forjado ao longo do tempo com as experiências que a gente vai passando, né? Uhum. Então, assim, mas quando eu cheguei, né, eu sou uma pessoa que eu primeira coisa que eu acho que a gente tem que sempre tratar os outros com respeito, né, e com educação, né? Então, acho que tudo isso vai facilitando, você respeitar o espaço do outro, você está chegando, né? Então, assim, eu não senti, como é que eu vou te falar? Eu não senti, por exemplo, Tipo uma repulsão, xenofobia comigo. tipo uma repulsão, assim. Não senti, Uhum. cara. Assim, eu acho que as experiências, elas são individuais, né? É óbvio que eu cheguei num contexto, acabou que eu cheguei num contexto, a minha inserção, isso é uma coisa que se perguntou, vou puxar um gancho, que é uma coisa que eu acho muito importante para qualquer pessoa que pretende sair do país, é planejar a inserção social.
As pessoas se preocupam muito com questão de trabalho, dinheiro, essas coisas, não se preocupam em se inserir socialmente. E inserir socialmente, inclusive profissionalmente, tudo faz parte disso. Né? Então, por exemplo, se você chega num lugar, tudo também depende da condição, né? Que você vai poder chegar. Né? Mas, obviamente, se você vai trabalhar em restaurante, vai trabalhar em Uber, vai trabalhar nesses empregos não qualificados, as pessoas que você vai conhecer ali também vão ser pessoas que talvez não vão te dar acesso ao emprego qualificado que você tanto deseja. Não é mérito nem demérito, é só um planejamento. Né? Então, você tem que pensar formas de se inserir socialmente. Né? Porque, assim, no primeiro ano, você fazer isso, beleza, a gente chega aqui cheio de gás, quer trabalhar pra caramba, né? Principalmente quem vem com alguma qualificação, que tem alguma experiência de trabalho. Né? O objetivo final é trabalhar com aquilo que a gente ama. Né? No meu caso, eu sou muito abençoado de trabalhar com o jiu-jitsu, mas foram os acasos. Né? Eu vim para tudo. Eu conheço um pouco da sua história, sei que você veio para tudo também. E acho que foi a grande mudança, inclusive, né? Eu sempre falo que acho que foi a grande mudança na tua vida, isso aí, dessa aceitação, né? Eu acho que a gente tem que aceitar o processo. Né? Não adianta chegar aqui e achar que é melhor ou pior. Não, a gente está chegando, está reconstruindo. E eu acho que a gente reconstrói com uma grande vantagem, né? Que é trazer uma bagagem de fora, de uma vida já, onde você chega e as pessoas não te conhecem, e aí você consegue, como é que eu vou te falar, se posicionar da maneira como você acredita que você quer. Né? Então, você não tem ranço, não tem aquele cara que te conhece, que vai falar daquela vez, não tem nada, não tem desculpa, na verdade. Né? A gente perde as desculpas. E aí a gente vai ser o que quiser. E teu amigo Giba Flu aí falou um negócio interessante, né? Tem que planejar e ter certeza que quer ficar. Se vier na dúvida, não fique. Comigo foi assim, quando eu comecei a patinar aqui na França, que eu não achava, não conseguia as vagas que eu queria, aí eu falei, meu irmão, não vou voltar. Eu vou ficar aqui, vou aceitar o que for, vou fazer o que for até o último centavo. E aí e aí quando tu entra nesse mindset, meu irmão, tu vai pra frente, porque a língua melhora, tu começa a conhecer gente, tu já tem a experiência no país, tu já tem um número social, e aí tu vai embora, né? E aí meu francês aqui entrou numa fluência boa para tu trabalhar na área que eu trabalhava, então depois eu consegui voltar para a área marítima. Contigo? É isso aí. Comigo foi, assim, eu tive essa sorte inicial, né? Então, consegui fazer, no começo, já chegar trabalhando na minha área, né? Que é dificílimo. Eu fui super bem recebido pelo dono da academia, né? Do ginásio aqui. Ele é uma pessoa... Assim, é isso, sabe, Gustavo? Eu tive muita sorte, entendeu? Com as coisas, né? Eu costumo dizer que não existe sorte sem competência, né? A gente tem que estar pronto para a sorte, tem que estar preparado para aquele momento. Né? Mas eu acho que muitas coisas de estar preparado para aquele momento é estar preparado para tudo. Porque quando você está preparado para tudo, você está preparado, inclusive, para a sorte. Né? E aí é isso. Então, quando a coisa começou a acontecer comigo, né? E foi tudo muito conectado, e continua assim a minha vida aqui, sabe? Eu lembro muito de uma frase que minha mãe falou, Rafael, quando você for para a Europa, você vai entrar num túnel e vai sair lá do outro lado só no sucesso, não sei o quê. Né? E sucesso é uma questão muito, muito, muito relativa, né? O que é sucesso, né? O que significa essa palavra, né? E assim, hoje eu trabalho com o que eu amo, consigo viver do esporte. Poxa, na minha vida no Brasil isso é praticamente impossível, sabe? Praticamente impossível, né? Eu conseguir viver do jiu-jitsu no Brasil. Eu não sou um fenômeno do jiu-jitsu. Um professor de jiu-jitsu não consegue. Mesmo os fenômenos, muitos fenômenos não conseguem, né? Então, assim, aqui as coisas são possíveis. Né? E isso é a verdadeira liberdade no final das contas, né? Porque você pensa, né? Poxa, quando você é pequeno no Brasil, você fala assim, pai, eu quero ser historiador. Aí o que ele vai dizer para você? Porra, historiador tu não vai se sustentar. Né?
Como é que tu vai pagar as contas com historiador? Vai morar onde? Se você é um garoto Zona Sul, o cara fala que você vai ser historiador, o pai vai falar, meu filho, eu não vou te sustentar, tu vai ter que morar no Meia, vai ter que morar em Nova Iguaçu, vai ter que morar não sei aonde. Não desmerecendo, mas você vai ter que mudar a sua vida para poder ser historiador. Aqui não. Entendeu? As pessoas conseguem fazer. Ó, eu tenho um exemplo familiar. Depois que eu vim para cá, veio um arrastão de pessoas, de amigos, né? E vem a minha prima, com o primo, com o marido, né? E ela chegou aqui, o cara é argentino, né? É um argentino de gente boa, né? Mas, enfim, ele é argentino. E chegaram aqui, ele falava aquele portunhol, né? Tipo, falava nada. Eles chegaram numa quarta-feira. Na sexta-feira, eles fizeram uma entrevista de emprego num restaurante. Na segunda, eles estavam trabalhando. Ou seja, eles estavam ilegais, irregulares, né? Porque aqui a gente não fica ilegal, né? Mas estavam irregulares e simplesmente começaram a se sustentar em 4 dias. Né? Duas pessoas trabalhando num subemprego, teoricamente, né? Ele é formado, ela é formada, eles têm qualificação e tudo mais, mas não tem documentação. Agora tem um processo, né? Não, esse é um negócio E a vida é super interessante, né? Porque essa informação é pouco divulgada no Brasil. Quem pensa em morar fora, por exemplo, um brasileiro, tipo, a opção de ir para Portugal e tu nunca está ilegal, e tu poder falar a tua língua, e tu, por exemplo, faz muita esposa que diferença. tem a OAB, pô, ela poderia se cadastrar na OAB, então ela pode exercer o diploma. Então tem várias vantagens. Por exemplo, se o cara quiser vir para a França, já não vai ter, e aqui tem a língua. Se tu não falar francês, cara, é muito difícil, cara, de arrumar um emprego. Também tem uma questão assim, Portugal é o único lugar que abarca estrangeiros, não necessariamente brasileiros, através do labor. Né? Se chega na Espanha, que é até um idioma fácil da gente falar, né? Entender, muito fácil, né? Assim, fácil relativamente, né? Óbvio, mas você pega rápido. Né? Se a gente chegar agora lá, você vai assistir televisão, por exemplo, né? E você é ilegal. Ilegal. A palavra é ilegal. É a mesma situação dos Estados Unidos. Se você for pego ilegal, exercendo um trabalho, alguma coisa, você vai ser deportado, assim como nos Estados Unidos. Não vai ter conversa, não vai ter advogado, não vai ter nada. Não tem. Não tem. Você vai ser mandado embora. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, não precisa ser brasileiro para isso, né? Qualquer alguém da comunidade lusitana, né? Não. Pode ser qualquer coisa. A Ucraniano, Ucrânia. ucraniano, qualquer coisa. Né? Ele chegou aqui, se o Serviço Estrangeiro de Fronteira te pegar totalmente irregular, sem nenhum papel, sem nenhum documento, fora do prazo, fora tudo, ele vai te notificar e você tem 90 dias para se regularizar. Então, assim, é uma situação totalmente diferente. Entendi. E aí, no nosso caso brasileiro, ainda tem várias vantagens, né, para você chegar, que é a língua. Faz muita diferença você ler o seu idioma. Às vezes não é nem só falar, porque as pessoas se preocupam muito com falar. Mas quando você vê uma placa, é natural que você não sinta o contraste com o que está escrito. Quando você está na França, você está na Itália, mesmo em países próximos que usam o mesmo alfabeto, porque quando você vai para a Grécia, Rússia, aí já era, aí é igual chinês. Mas quando você está em lugares ainda que você usa o mesmo alfabeto, né, você, mesmo na Inglaterra, mesmo sabendo inglês, mesmo você na Noruega, por exemplo, você lê a placa e ali nada te faz sentido. Então, você não consegue, o processo é muito mais difícil de adaptação por conta disso também. O ambiente fica mais hostil, no geral, natural que a gente a própria sensação, né, de estar ali no lugar, né? CPLP, Comunidade Portuguesa de Língua Portuguesa em Portugal, isso? Isso, tem vários convênios, como a OAB, OAP, né? Por exemplo, eu aqui, é até engraçado isso, né? Porque minha mulher, ela está aqui como italiana, né? E, sem dúvida, Marcelinho, isso que você falou é verdade. Isso que você falou é verdade pura do diploma. Mas você, chegando aqui, desculpa, eu me perdi aqui, fui falar com o Marcelinho e me perdi.
Mas, enfim, então a questão da língua, a OAB com a OAP, tem vários outros convênios. Aqui eu tenho a igualdade de direitos. E a minha mulher, que como ela entrou como italiana, ela não tem, ela é italiana aqui, na verdade, né? E eu, como brasileiro, tenho direito a votar, tenho direito, sei lá, me candidatar a bolsas governamentais, empregos públicos, entendeu? Não que eu vá utilizar, o que eu não vá, mas para todo brasileiro tem essa vantagem. Isso é um convênio com o Brasil especificamente, Uhum. entendeu? Então, assim, olha, é, é muito diferente, entendeu? Então, assim, acho que é uma boa ponte, né? Acho que é uma excelente ponte para quem quer ir para fora e é solteiro e tudo mais, e não está pensando em se enraizar de prima e tudo mais, é uma excelente ponte. No meu caso, né, como as coisas foram acontecendo, né, eu hoje sou muito feliz aqui em Coimbra, né, com a minha família. Né? Depois teve essa transição para Coimbra, uma coisa engraçada isso, né? Porque acabou que eu vim dar aula no mesmo lugar onde o Ronaldo, que foi o cara que me botou, e aí, tá vendo? Tem até um amigo falando aqui, ó, o Rodrigo, Rodrigo Sintra, pô, falando meu amigo, camarada aí, o cara é envolvido no governo e do está aqui Estado em do Rio Portugal, agora. Pô, cara, gente finíssima né? também, faixa preta de jiu-jitsu, ó, da área marítima, Aí, super é isso fera. aí, tá falando aí, é isso aí. Então, assim, acabou que a gente tem muita coisa que a gente tem que entender. Também uma outra coisa que eu acho importante eu procurei sempre me aproximar dos portugueses aqui, né? Não é por nada não, né? Não é que eu excluí os brasileiros da minha vida, mas eu, né, queria me inserir, né? Aquela coisa que eu falei de se inserir socialmente, né? Tive a vantagem, o fato de eu ser faixa preta e dar aula de jiu-jitsu, né, dentro da academia era uma mais-valia. Uhum, Então as pessoas me viam como um mestre, assim, como um professor. uhum. Então fica mais fácil. É toda a maneira como você vai se posicionar a partir dessa primeira, de como as pessoas te enxergam, né? E aí eu chegava ali, era um cara brincalhão, aceitava as brincadeiras de todo mundo, faço muita piada, o pessoal fazia muita piada comigo também. Você vê de vez em quando, tem um cara que está querendo te espetar, vamos dizer assim, né? Mas esse cara, ele não está te espetando porque é você, não é porque você é brasileiro, é porque ele espeta todo mundo. Aham. No teu caso, é porque você é brasileiro, é o que eu costumo dizer sempre. Aí eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, pô, fui na repartição pública, só porque eu sou brasileiro, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Não é, você vai em repartição pública no Brasil, o cara te trata mal, você é brasileiro, né? Tem cara, isso é do ser humano. Tem ser É. humano para te tratar bem, tem ser humano que trata os outros mal. Agora, como você vai reagir a isso é que é a questão. Então, por exemplo, lá aqui em Portugal, eu cheguei no primeiro dia que a gente foi tirar o documento da minha esposa, tirar tipo o CPF aqui, né? Aham. A atendente encrencou, foi super grossa, pá. Minha esposa já saiu dali meio assim. E aí eu falei, vamos voltar de tarde, né? Aí quando a gente chegou de tarde era outra atendente, a moça foi super simpática. Você vê que aquela primeira pessoa é uma pessoa com pouca luz, entendeu? Que É. tá, leva os problemas dela para dentro do trabalho. E vai encrencar com todo mundo. Não é porque é você, ou porque é o outro, ou porque é brasileiro. É porque é. É porque é isso. É porque é velha, é porque é alta, é porque é baixa, é porque qualquer coisa. Então, a forma como a gente se comporta em relação a isso ajuda a se adaptar. Né? Você passa a aceitar melhor assim, a cultura deles. Né? Por exemplo, aqui tem uma coisa engraçada, que é o trânsito. Né? Então, poxa, no Brasil as pessoas morrem no trânsito. Né? As pessoas se pegam de porrada no trânsito. Uhum. Né? Volta e meia tem uma desgraça assim no trânsito. Então, a gente que é vacinado contra o trânsito, você aprendeu a dirigir no Rio de Janeiro, provavelmente é um cara vacinado. Está vivo, e se nunca foi, bateu em ninguém, nunca apanhou, provavelmente você é vacinado. É. Então, você chega aqui e você vê umas situações, uma rotunda, por exemplo, né? Ou numa faixa de pedestre, as pessoas se gritando, e por causa de nada, porque um entrou na frente do outro, porque o outro não sei o quê, e a gente acha aquilo surreal. Então, às vezes, é com você. Só que se fosse no Brasil, né, a gente. A gente. Qual foi? Ela já está cansada de trabalhar o trabalho dela.
Quem está cansado? A repartição pública. É. Então, assim, às vezes você para no trânsito, aí o cara começa a gritar contigo, mas ele não quer brigar contigo, ele não quer nada, é o jeito dele mesmo. Às vezes você vai num restaurante, o cara te trata mal. Eu vou lembrar, a gente foi aí em Marselha, a gente foi tomar uma cerveja na praia, lembra? Lembro. E aí a gente pediu uma cerveja pro cara, o cara foi lá dentro, voltou, aí quando ele voltou, pedi para ele pegar duas cervejas e falei, caraca. Falei, pô, meu irmão, ele trouxe a cerveja? Nem me lembro. Aí eu sei que a gente pediu Não, ele uma trouxe vez, o água cara, com gás, era sem gás, aí tu falou para então umas duas tudo cervejas. bem. Ele falou assim, agora tem que Eu esperar. sei que eu pedi mais duas cervejas, aí o cara falou, não, meu irmão, porra, eu não vou trazer, se pede tudo de uma vez, por que tu não pediu tudo de uma vez? Tá me dando trabalho, tem que ir lá dentro toda hora. Tipo assim, o cara queria que a gente bebesse cerveja quente para ele não ter que buscar cerveja. É surreal, né? Eu lembro que a gente ficou olhando pra cara do outro assim, tipo, porra, como assim, mano? E o cara cheio de razão. O cara cheio de razão, entendeu? Então, assim, é cultural, é diferente, né? É muito diferente. A forma como você vai reagir a isso é que vai te fazer se adaptar melhor ou não. Pô, tu sabe que aqui na França tem que olhar para o garçom, né? Esperar ele olhar com você faz um sinalzinho discreto para ele, um s'il vous plaît. Se você falar, ô meu irmão, ei, levantar, fizer, o cara, meu irmão, não vai te atender mesmo. É coisa normal no Rio de Janeiro, né? Lá tu chama o garçom até pelo nome, dependendo de onde tu tá indo, né? É cultural. Aí, outra coisa engraçada aqui também é que a gente acha que fala português, né? E tem muita coisa que, na verdade, a gente fala português, mas é muito diferente, né? E aí a gente encontra essa barreira no idioma que a gente não está preparado, vamos dizer assim, né? Embora a gente esteja imerso, te liga um call center, por exemplo, porra, você não entende nada, que o cara fala do call center, você não entende nada. Uma vez, um call center me ligou, pediu para ligar mais tarde, o cara não queria me ligar mais tarde, ele queria que eu escutasse ele de qualquer jeito, e ele ficou chateado que eu não queria escutar ele. É impressionante. Olha, tem umas coisas engraçadas mesmo aqui. Eu lembro de uma que eu passei, que eu fui numa quiroprata, aí eu estava com a dor na lombar. Aí no final a mulher foi botar aquelas kinesiotape, né, na minha lombar. Aí ela falou assim, para eu apoiar na maca e virar de costas. Ela falou assim, olha, apoia ali na maca e fica numa posição de que vai tomar uma pica no cu. Eu falei, pô, aí não. Aí tu quebrou o brazuca. Aí não dá. Porque pica, no caso, é injeção. Picada de injeção. E cu é bunda. Cu é bunda. Assim, aqui toda criança fala cu não é palavrão, entendeu? Tudo é no cu, bateu o cu, não sei o quê. A mulher falou naturalmente assim, aí, fica na posição quem vai tomar uma pica no cu. Falei, pô, aí não. Aí fala, perdão aos meus amigos crossfiteiros, mas só no crossfit, né? Aí o jiu-jitsu quer gabar. Fica no cu do jiu-jitsu não dá, não. Porra. Mas é isso, cara. Aí essa é um pouquinho das coisas aí, Gustavão. Mas fala aí, faz as perguntas aí, que senão a gente vai... Tipo, em termos de inovação, assim, né? Eu sei que aí na academia, por exemplo, o jiu-jitsu não é igual no Brasil, que tem, sei lá, 7, 8 aulas por dia, das 7 às 8, 8 às 9, depois das 4 até as 10 da noite, já viu? Mas fala um pouco disso e fala um pouco também se já viu alguma inovação que eles usam aí na academia, que tu não viu no Brasil, ou algum sistema, ou alguma coisa. Comenta um pouco esse lado aí tecnológico. Rapaz, logo quando eu cheguei aqui, na Nocaute, essa primeira... Assim, eu sempre malhei em academia rústica, né? Eu brinco até que eu sou um cara rústico, né? Não gosto de frescura, né? Galera tá contando as histórias engraçadas aí no comentário. Tô vendo, pastelaria, tô vendo aqui, ó. Os caras são... eles levam tudo ao pé da letra. Eu passei cada um aqui também desse negócio de levar ao pé da letra, que os caras são foda. Eles levam ao pé da letra mesmo. Você liga para algum lugar, você fala assim, fulano está, o cara fala tá. E não vai chamar, não. E fica ali parado. Teve uma que eu tirei foto aí.
O cara, pô, mandou recortar fez um negócio, aí tinha uma placa de acrílico, era para cortar um buraco na placa. Uhum. Aí o cara escreveu assim, dentro, fez uma marcação e escreveu dentro, área de corte. Né? Pô, o cara imprimiu aí, mandou a parada impresso, área de corte impressa. Pô, o cara não cortou a área de corte, o cara mandou impresso. Tipo, onde estava marcado, que o designer marcou, o cara não tinha como cortar no designer, né? Aí eu tirei até uma foto, falei, pô, deve ser sacanagem. O cara fez uma área chorada assim, sacou? Acho que ele pensou que era uma tábua de carne, que o maluco era área de corte do churrasco. As carnes também são muito diferentes aqui, bicho. Pô, os cortes de carne são muito diferentes. São muito diferentes. Impressionante. Impressionante. Mas voltando aí que Da academia. eu estava falando. Isso, na academia. Então, assim, o que aconteceu? Lá em Aveiro, a academia que eu cheguei para dar aula, ela era uma academia cheia de frozô, né? Então, ela tinha lá o chipzinho, os alunos tinham um chip, um tag, né? O cara enfia na máquina e, porra, aquilo ali já diz o treino do cara, vê quantas repetições, a carga, o caralho. Pô, Assim, bacana. eu nunca tinha visto, né? Bacana. O nego me diz que lá na Bodytech tem essas paradas, eu não sei se tem, eu não conhecia. Uhum. Né? E aí depois você nunca frequentei muita Bodytech, não, né? Então, eu sou meio rústico, por isso que eu não posso afirmar, mas foi um negócio que me chamou muita atenção. Outra coisa engraçada, por exemplo, quer ver uma coisa? Tinha halter de 60 quilos na academia. Eu malhava, falei, caraca, halter de 60 quilos. É difícil ver, né? É difícil, e tinha. Para levantar com as duas mãos, pô. Para fazer sumô, aquela mulherada que faz sumô. Aí, assim, então me chamou a atenção o nível da academia, que não era, pô, você vê, uma cidade que nem Aveiro, agora falando sério, né? Uma cidade que nem Aveiro, tem 78 mil habitantes, pô, o Península tem 30 mil habitantes. Né? Então, a cidade inteira, e não é a malha urbana da cidade, não, porque a malha urbana de Aveiro mesmo, a parte urbana, tem 30 mil. É pequeno demais, né, pra gente, é o tamanho do Península, em termos de número de pessoas. Ter uma academia daquele tamanho, com aquela qualidade, porque no Brasil, uma cidade de 70 mil habitantes é uma praça, é Búzios. Não tem nada, basicamente. Né? Isso que Búzios é uma cidade de 70 mil habitantes top, de veraneio. Uhum. Você for para lugares do interior, pô, 70 mil habitantes no Nordeste é ninguém. Né? Se for para o interior de Minas, 70 mil pessoas não é nada. Né? E, então, assim, você tem uma academia numa cidade que não é Porto, não é Lisboa, não é uma cidade que você... né? E você chega lá e tem um negócio desse, você fica impressionado. Né? Por exemplo, uma cidade que nem Aveiro, com 78 mil habitantes, tem uns 2 shopping centers, sabe? É impressionante. Poxa, eu tive o prazer lá de visitar 2 vezes lá, dar 2 treinos lá na tua academia. Porque isso, a academia, não é maneiríssima aquela academia? Né? Eu resolvi passar uma semana contigo lá para ver como é que era Portugal, porque Portugal, de repente, quando vê, né? A gente estava meio na dúvida. Aí eu lembro da academia, era bem bacana. Eu lembro que o valor do preço da academia era uma coisa surreal, assim, né? Para quem está acostumado com o Brasil, né? Tu pagava, sei lá, pro nível do que era. A academia mais barata que tinha, que era aquela, nem lembro, aquela rede de academia no Brasil. Como é que era o nome daquela? Smart Fit. Isso. Aí tu chega em Portugal, a academia era mais barata, acho que a Smart Fit, se eu não me engano. Tinha academia, academia aqui de 12,99. Tem academia de 25 euros por mês. A academia aqui é R$19,99, 20 euros. É isso. Agora, se você faz a unidade de medida que eu gosto de usar, é sempre salário mínimo, né? Uhum. Então, porque as pessoas gostam de comparar real com euro. Não dá, essa conversão não existe, até porque flutua. Uhum. Né? Então, eu gosto de usar salário mínimo, você vê. Você paga 20 euros numa academia. Isso aí são 75 vezes, 1,75 do salário mínimo. Né? No Brasil, uma Smart Fit, que é uma porcaria, quer dizer, uma porcaria assim, em termos de recursos. Estou falando, a academia tem lá os pesos, tem coisa, mas você paga 25 prata. Você paga lá é 10. Hoje em dia está 90, tá 90. Dá 1/10 do salário mínimo. Entendeu? Então, assim, é fogo, né? Você fazer esse tipo de comparação. Aqui em Portugal, por exemplo, ginásio, que engraçado isso que você fala, né? Porque ginásio aqui é mais caro do que na França. Né? Uma coisa engraçada isso. Por exemplo, eu cobro aqui
€40 para dar aula, basicamente, né, de jiu-jitsu. Né? Não tenho reclamações, tudo bem. Você falou uma coisa, né? Uma coisa que eu faço diferente, pelo fato de eu viver do jiu-jitsu, só do jiu-jitsu, né? Eu hoje dou 23 aulas semanais de jiu-jitsu, antes do coronavírus, né? E mais umas private, algumas coisas assim. Mas aulas regulares eu dou 23 aulas semanais, né? Então, eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, sempre. Eu tenho horários todos os dias, em todos os horários, né? Poxa, Que é um hábito do Brasil, que aqui não tinha. que bacana. Né? Então, Aqui aqui, é coisa rara. o cara consegue dar 3, 4 treinos por dia, se ele quiser. Assim, não estou nem falando de roda. Isso eu tenho a estrutura aqui da academia, eu já encontrei semi-pronta. Encontrei pronta, na verdade, a gente reformou, só modernizou as instalações. Né? Mas o tatame, por exemplo, a gente não mexeu. Né? Então, quando a gente bilhete único aqui em Coimbra eu não uso o bilhete único porque como não tem os outros transportes, né? Porque basicamente que a gente tem um trem urbano para ir para os outros concelhos e tem também o ônibus, né? O autocarro. Mas eu não tenho pro trem, eu não tenho metrô, não tenho transporte ferryboat, né? E lá em Lisboa vale muito a pena isso que ele está falando. Isso lá em Lisboa é muito bom. Acho que Aqui em também, Marseille também tem. também. E Pega o trem, ônibus, metrô, sai de um, entra no outro. tudo com o mesmo. E a empresa ainda paga Né? 60% do custo. Mas o que ele está falando aqui é outra coisa. Você paga um valor mensal, Ah, entendeu? E está liberado o ticket para você rodar tudo quantas vezes for. 2, 3, 4 vezes no dia, não tem problema, entendeu? Você pode pegar trem, ir para Almada, atravessar, porque Almada é tipo Niterói, né? Então você pega, vai para outro lado, volta para outro lado, vai para Cascais com um trenzinho lá de Cascais, volta de Cascais. É tudo você faz com esse bilhete durante um mês, né? É barato. Eu não sei como é que é isso ainda lá, mas aqui eu nunca usei, né? Mas aqui tem um modelo parecido, mas é para pegar esse intermunicipal, né? Seria interconselhos, porque tem muita gente que trabalha em Coimbra, mas mora em concelhos pequenos aqui vilarejos aqui próximos, né? Vem cá, tu está um tempão já saindo do Brasil, né? Acho que tu ainda não foi depois que veio para Portugal, né? Não foi. Como eu. Já são uns 3 anos. Daí, 3 anos? Vão completar, já se vão 3 anos. Vão completar 3 anos agora. Então, tipo, estando numa cidade, né? A cidade tem um clima agradável, né? Tem sol, tem praia, tem atividade fora, tu tem jiu-jitsu, tu tem tranquilidade, tu tem a família aí perto de você, agora tua mãe tá aí, né? Então, pô, o que fica de saudade do Brasil? É o Flamengo? É ver teu time? É o quê? Os amigos? Diz aí, o que... Olha, Gustavo, é assim. É o nosso mestre. Então, o ser humano é feito de memórias afetivas, né? No meu dia a dia, eu não sinto falta de nada. Né? Eu não sinto falta de nada. A minha rotina, ela é muito, muito boa. Entendeu? Eu vou a pé trabalhar, eu faço o que eu gosto, dar aula para mim é um grande prazer, eu estou com meus amigos, basicamente. Me ajuda na minha inserção social. Dentro da academia eu consigo tudo para todo mundo, as pessoas se ajudam, né? Você sabe como funciona a academia, né? Aquele ambiente familiar, todo mundo é amigo de todo mundo ali. O diretor do hospital é amigo do cara da faxina, do restaurante, e enfim, e aí o cara precisa tirar um raio-x, enfim, todo mundo se ajuda, né? Então, é muito, eu nesse aspecto, eu não sinto honestamente falta de nada. Óbvio, né? Aí tô aqui, aí vejo uma foto da praia lá de Ipanema, a galera lá na praia. Pô, se falar assim, você não queria estar lá? Queria, né? Mas é aquela história, né, Gustavo? Quando você tá lá, a vida não é ir à praia de Ipanema. Mesmo que você mora em Ipanema, entendeu? Isso é que as pessoas às vezes não entendem. E quanto mais tempo você fica fora, o que vai sobrando são só as memórias afetivas. A rotina você já esqueceu como é. Então, quando o teu corpo já não lembra, a tua mente já não lembra. Então, na hora que você aterriza no Brasil, no Rio de Janeiro, né, no nosso caso, né, abre aquela porta ali, você, Para de falar não, cara, continua.
Não, o que eu estou vendo aqui, o Marcelinho falou também, é verdade isso, cara. Eu também faço isso, Marcelinho. Eu também faço isso. Mas não é só isso. Isso faz da aula de manhã, de tarde, de noite, mas isso é uma consequência, não é a causa, né? A gente fazer o que ama, que é a parada. Uhum. Então, assim, mas voltando à questão do Brasil. Então, assim, porra, quando você vê uma foto, você vê as pessoas, beleza, mas quando você chega no Brasil, e aí você desce ali, cara, você vai pensar na linha amarela. Se eu for para casa da minha sogra, ele é amarela. Se eu for para casa da minha avó, ele é vermelho. Meu irmão, eu nem sei se eu tenho mais preparo para isso, psicológico, sabe? Em termos de. Assim, acho que é um choque tão surreal hoje em dia na minha cabeça. Porque, quer ver uma coisa? Que a gente vai se reacostumando, né, a viver. Né? Então, quando eu cheguei aqui, uma coisa que me chamava muita atenção é o seguinte: quando eu andava no Rio, com meus filhos na rua, você anda igual um pitbull, né, meu? Tu tá igual um pitbull. Tu olha para as pessoas. Você tá com teu filho. Quando eu tô sozinho, que se foda, mas quando tu tá com criança, tu tá igual um pitbull. A criança tem que estar no teu raio de visão, Uhum. né? O tempo inteiro. Não pode falar com ninguém. Se alguém começa a chegar perto, já tá de olho, Uhum. né? Todo mundo tá ligadaço o tempo todo. É uma tensão, assim, que a É. gente nem percebe. Porque como a gente é forjado aquilo ali, a gente não percebe. E aí, quando eu, comecei a dar aula em Aveiro, cara, e morar em Aveiro, meus filhos, a gente andava na rua assim, e eu comecei a ficar tranquilo de andar e eles ficarem para trás, sem eu ter que ficar vendo o que estava acontecendo. São pequenas coisas, Gustavo, que assim, que isso faz parte do seu dia a dia, de verdade, né? Uhum. Porque isso é o dia a dia, entendeu? Então, assim, não tem comparação. Você está entendendo? Não tem comparação. Tudo bem, a gente cresceu com uma maldade, eu brinco muito com isso, né? Se eu estiver em Berlim, e pintar uns nazistas malucos skinhead lá, não vai ser em mim que eles vão bater, porque eu vou ver eles antes dele me verem, entendeu? Talvez o cara de Coimbra seja o cara que vai apanhar, porque ele não está acostumado a olhar para o lado, Uhum. saca? Mas a que custo isso foi feito, né? Eu fui assaltado 12 vezes no Brasil, tá bom? Foram 12. Só pistola na cara, tomei 4. Assim, é outro planeta, entendeu? Mas não é só por causa da segurança, não, é tudo. Né? Aí você vai, por exemplo, aqui na Europa não existe criança na rua. Você não vê criança na rua. Simplesmente não existe. Entendeu? Criança, se o seu filho faltar a aula, a escola liga para saber cadê teu filho. É verdade. Que teoricamente é prejuízo para o Estado, né? Porque teu filho estando lá, ele está comendo, ele está É. consumindo a estrutura. A E escola é o cara está obrigatória, preocupado, né? A cadê escola teu é filho? obrigatória, né? Não tem conversa, não tem É. conversa. Se faltar, começar a faltar muito, a assistência social vai bater na tua Não dá casa para rápido. viajar ali, marcar uma aula em setembro. Não dá, não dá. Não, assistência social vai na tua casa ver o que está acontecendo. Não tem conversa. Positivo. E não tem essa, não tem tititi, meu irmão. Não tem. Criança é criança. Bro. Aqui é fogo. Se tu botar teu filho para andar de bicicleta sem capacete, ele cair e se machucar, tu tá ferrado. Entendeu? Meteu criança no meio, já era. É. Entendeu? Eu acho muito legal isso. E olha que a pirâmide etária dos caras é o contrário, né? Tipo, diferente da nossa. Uhum. Aqui. Então, assim, eles têm essa noção e têm esse cuidado. Entendeu? Então, todo lugar tem uma escola. É impressionante essa parada. Tu tropeça, tu cai dentro de uma escola. É. Tu vai num buraco que não tem nada, não tem nada. Eu dou aula numa escolinha aqui, cara, num lugar que não tem nada. Não tem nada. Uma fazenda, só tem mato em volta, assim. É 5 quilômetros do centro. É dentro do Conselho de Coimbra, mas não tem nada. Chega lá, a estrutura da escola, tu fala, cara, que isso? É demais isso, né? Tô falando de Portugal, entendeu? Que é um país honesto, Uhum. não é um país rico, Uhum. saca? Que tem altas tecnologias, pá. Não. Aqui é uma classe média que acha que é pobre porque olha para os ricos. É engraçado isso, né? É uma noção. Eu brinco sempre, né? O maior inimigo do bom é o ótimo, né? Então aqui o nego não olha para baixo, olha para cima. Né? Essa teoria. Então acha que pô, aqui as coisas não funcionam, aqui não sei o quê, não tem noção do que é pô, ir para o hospital e não ter uma cama. Uhum. Não tem uma gase, não tem um band-aid, não tem um mercúrio. Não existe. E simplesmente não existe. Né? Tem umas coisas engraçadas assim, né, que eu fico vendo. Por exemplo, eu fui num lugar aqui em Coimbra chamado Conímbriga.
que foi a capital já daqui, né? E a parada tem as ruínas romanas de 130 a.C., né? Ou seja, a parada tem 2.100 anos, né? Aí você vai ver as ruínas, a parada tem esgoto. Aí tu fala, caraca, bicho, há 2.000 anos atrás os caras tinham esgoto. Tem lugar no Brasil que não tem esgoto. Bem, deve ter lugar em Portugal que também não tem esgoto, mas estou dizendo em cidade grande, né? A gente morava no Rio de Janeiro, sede de 2 final de Copa do Mundo, uma Olimpíada, um Pan-Americano, uma Rio 92. Tem lugar que não tem esgoto na Zona Sul, não é lá para dentro, não. Lá para dentro nem comento. Recreio não tem. Recreio não tem esgoto. Verdade. Saca? É surreal, brother. É surreal. Aí tu fala, caraca, meu irmão, como é que pode? Aí nego fica puto porque o cara diz que a gente é primata lá, primitivo. Pô, o cara, ele não entende. Na cabeça do cara, ele não entende, ele não tem essa cultura. Ele chega e ele fica assustado. Ele fala, caraca, bicho, aqui não tem esgoto. Estamos aqui no meio do lugar, um prédiozão bonitão. Saca? Pá, parar que não existe aqui. Detalhe, né? Aí tu vê, aqui não tem isso, né? Chega em Coimbra, por exemplo, Lisboa, mesmo Lisboa, pô, se você for comparar o nível das construções, caralho, mesmo nos lugares nobres de Lisboa, tem comparação com os prédios do Recreio, da Barra da Tijuca, aquela ostentação, aqueles condomínios giga. Não existe aqui, entendeu? Aí tu vê, não tem esgoto. Porra, é bizarro. Entendeu? É bizarro, é simplesmente bizarro. Então, assim, você fala para mim, que você tem saudade do Brasil? Sabe qual é? Aí eu penso, caraca, ir para o Brasil hoje em dia, para eu ir com a minha família, só de passagem, eu vou morrer em 2.500 euros. 2.500 para ir lá ver aquilo que a gente já viu. Só de passagem. Só de passagem. Aí eu pensando assim, pô, eu não conheço ainda a Grécia, né? Eu quero ir. É barato. Estou falando Grécia especificamente que é barato. Né? Para padrão Europa, a Grécia é barato. Né? Pô, não conheço o litoral mediterrâneo legal, fui aí em Marseille, bacana, né? Conheci Barcelona, bacana, mas pô, tem tanta coisa que eu quero ir. Eu quero ir no Mar Adriático, nunca fui. Também, nunca fui. Pô, vou pegar esse dinheiro, vou parar lá no Brasil, só para dar um abraço na família. Difícil, né? Tomar um chopp com os amigos. Tá difícil. A concorrência está desleal. A concorrência não está leal, não. Eu tenho vontade de ir, né? Parar, comer um bolinho de bacalhau ali no Clipper, dar um mergulho na praia, comer é maneiro. É maneiro. Picanha, mas agora aqui em Marseille tá covardia. Tem picanha, tem coxinha, tem feijoada. Entendeu? Pô, cada vez mais. E aí, uma parada maneira também, né? Que tanto a inserção é importante nesse aspecto, né? E o jiu-jitsu ajuda pra caramba, pelo menos pra mim, né? Tudo que eu fiz na minha vida aqui foi através do jiu-jitsu, né? Aqui na Europa. Então, imagino que você, onde chega, mete teu kimoninho, vai dar um rola com a galera, acabou. Já fez amigo. Entendeu? No ruim de tudo é só escolher a academia que você quer se matricular para saber que tipo de pessoa você quer conhecer, para saber de quem tu quer ficar amigo. Né? O cara se planejar um pouquinho, não precisa ser muito, não. Inserção social. Tem que botar isso na cabeça. Tem que se inserir. Né? Tem que se inserir. Bom, mas eu vou te falar até uma coisa. No meu caso, cara, aqui, tu sabe que eu estou no bairro, que é o primeiro arrondissement, é o bairro mais simples de Marselha, é o mais barato, é onde 99,99 é imigrante. E desses 99,99, esses 99,95 é árabe. Tipo, o Ramadã aqui no bairro é normal, é tudo fechado, a galera, tipo, passo na rua, o nego sabe que a gente é estrangeiro, o nego já sabe que a gente mora aqui, na academia que é aqui no bairro, no jiu-jitsu, mesma coisa. Tinha um francês ou dois, uma francesa até que saiu, né, porque não podia rolar com um árabe, os caras não rolavam com a mulher, então a mulher só podia rolar comigo, ou entre mulher ou comigo. Então, fiquei amigo dos árabes, né? Mas mesmo assim, cara, sinto falta de ter os amigos franceses, não teve a inclusão social aqui, de repente. Não. Gustavo. Mas inclusão social não tem nada a ver com posição.
Não, se socializar, você está dizendo o tempo de ligar. socializar, Isso, galera, fazer amigo isso. com os Você não locais, né? precisa dos caras para nada. Fazer amigo com Olha os só, locais. irmão, graças a Deus. Isso, é nesse E aspecto. não só com E os que tipo de brasileiros, gente tu claro, gosta de também, né? andar? É, olha, sabe o que acontece? Eu vejo os grupos de brasileiros. Fica uma onda nacionalista da galera querendo se ajudar e tem uma galera que fica reclamando, sabe aquela saudade daquilo que a gente não viveu? Uhum. Os caras falam do Brasil aqui como se o Brasil fosse o país das maravilhas É. e que estão aqui, pô, sei lá por quê, né? Mas Mas não tu, está mas tu entendendo. sabe que a gente começa a virar patriota brasileiro quando sai do Brasil, né? Porque quando tu tá lá, tu tá nem aí, né? Quando tu sai do Brasil e vê, né, tipo, tu pode, é igual tu falar mal do teu filho, né? Tu pode falar à vontade. Agora, se alguém falar, perde você, não dá. Então, quando tu sai, né, começa a falar do Brasil corrupção, olha pro cara, vocês que levaram pra lá a corrupção, porque o índio não era corrupto. E solto várias dessas, né? Então, aí tu vai defendendo, e tu vai, pô, na Copa, né? Vem aquele sentimento e tal, porque no Brasil tu só é meio nacionalista quando tem Copa, quando tem Olimpíada, né? Não sei se tu sente isso aí, mas eu sinto mais ou menos isso. Eu Tu acho que as aprende a pessoas defender um pouco confundem. quando tu. Eu acho que as, eu acho que as pessoas confundem um pouco o nacionalista com time de futebol, porque a seleção brasileira, na verdade, é um time de futebol, É, entendeu? E aí a tua paixão ali é a mesma que você tem pelo Fluminense, só que como é do Brasil, tu tá nacionalista. é, Então, eu acho que isso não é bem assim, entendeu? A gente tem, às vezes, que entender um pouco melhor o que são os nossos, inclusive os nossos sentimentos nesse aspecto, entendeu? Porque, assim, no Brasil mesmo, óbvio que eu sinto falta de minha avó tá idosa, minha avó está com 90 anos, poxa, não sei se vou vê-la de novo pessoalmente, espero que sim, né? Tem uma série de situações. Uma coisa que hoje em dia ajuda muito, que eu acho, também é a tecnologia. Ela pode ajudar e pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar porque a pessoa vive o Brasil daqui, fica presa às tecnologias, não consegue se desvincular do Brasil, é. e ajuda também para se você enxergar para uma outra ótica, que fica fácil de você matar os momentos de saudade, de alguma maneira, né? E sem custo, por exemplo. Né? Hoje em dia o mundo se conecta sem custo. Antigamente você tinha que ligar caro pra caramba, botar ficha toda hora É na liga, era uma verdade. confusão. Né? Não, é Então, saber isso usar, né? tudo também Mesclar um pouco a tecnologia, né? Tentar isso. se desvencilhar um pouco lá do. Eu tento também. Eu não tô seguindo nem o que está acontecendo aqui na França, cara. Vou ficar seguindo o que está no Brasil. É isso. Pô, É como é que isso. tu vai. Às vezes no meu grupo aqui do pessoal, o pessoal começa a falar de política, quer discutir aqui no grupo da academia, eu dou logo um corte, falo, galera, a gente está em Portugal, bicho. Pelo amor de Deus, meu. Vocês querem, vão para o Brasil, É, então brigar. Entendeu? É isso. E esse negócio de espírito nacionalista não são as coisas muito relativas, né, Gustavo? É muito complexo isso. Porque tem aquelas pessoas na vida, né, cara, que agem na conveniência e tem as pessoas que agem na convicção. Né? É uma coisa engraçada isso. Eu fico tentando entender por que a gente é tão pouco nacionalista. Né? Por exemplo, aqui a gente anda na rua, assim como sei que nos Estados Unidos também vi, tem bandeiras nas casas, né? Muitas casas botam foi bandeiras, aquilo que eu te tipo, falei no nacional Brasil, do tu Brasil. tá vendo a Copa. Mas aí é diferente. Aí que nem o cara pendura a bandeira do Flamengo. Nem ele sabe o que é isso. Ele acha que ser nacionalista é essa porra, entendeu? É. Não entende que a seleção brasileira é um time. Mas tudo bem, ele ama o Neymar, às vezes. Ele ama o Douglas Costa. Entendeu? Enfim. Amar o Isso se Brasil não é... entrar naquele papo, eu torço pro Brasil dar certo, né? Eu torço pro Brasil dar certo, ele tá achando de novo que deve ser a Copa do Mundo, porque o que ele acha que é dar certo pro Brasil, com certeza não é o que a gente está achando agora que é certo pro Brasil, porque a gente já viu o outro lado, né? Viu que é possível tu ter Sim. um salário de 800, aí no Portugal que é 800 euros, salário mínimo 700. Na verdade, não. O salário aqui são 635 euros. Uhum. Porém, para efeito de comparação do salário mínimo europeu, como as leis trabalhistas são diferentes em diversos lugares, aqui em Portugal tem 2 subsídios anuais, como se fosse um 13º e um 14º. Entendi, Na Irlanda não tem. Irlanda é tipo Estados Unidos, eu acho, paga por entendi. semana. É um lugar mais liberal, tem pouca proteção de lei trabalhista. Então, para efeitos de comparação, você pega todo o rendimento anual e divide por 12 para achar os maiores salários. Eu estou falando Uhum. isso porque eu pesquiso, eu sou meio doido com essas coisas. Então, Ah, Portugal bacana, essa tem, acho que informação são muito boa. 740 ou 770.
aí fica em 740, 770. E os maiores salários ficam em 1.648, que acho que é Luxemburgo, não sei o quê, depois Bélgica, que é 1.560, 1.530, Holanda, França, fica todo mundo ali no 1.500, Alemanha, entendeu? E, no caso, Portugal fica 700 e pouco. Mas tem um dado, que é um dado interessante, que eu acho para efeito de comparação, o poder de compra. Né? Então, o poder de compra